E se você, com a intenção mais nobre e boa possível, tivesse salvado alguém que um dia causaria destruição? E se ao seguir seu código de ética, você libertasse um monstro? Seja muito bem-vindo ao Ecos em Off, um espaço onde a psicologia se encontra com histórias que mexem com a gente. Eu sou Cláudio Bastos, psicólogo, e hoje eu te convido a entrar num universo denso, sombrio e incrivelmente humano do anime Monster. Uma obra que nos faz pensar sobre escolhas, traumas, responsabilidade e o medo que temos de olhar para aquilo que escondemos de nós mesmos. O nascimento de um monstro, uma natureza ou uma criação? Sabe aquele tipo de decisão que a gente toma achando que está fazendo certo e depois a vida nos mostra que não era tão simples assim? Pois é, o Dr. Tenma viveu isso no anime. Um cirurgião respeitado, com valores fortes, que decide seguir sua ética, salvar quem está mais grave, numa situação mais grave. E esse alguém era uma criança, o Johan. Só que esse menino, anos depois, ele vira o que a gente poderia chamar de um monstro. Mas será que ele já era assim quando chegou ali na maca, no hospital? Ou ele se tornou o que se tornou por tudo que veio antes e depois? Essa pergunta eu confesso que ela não é fácil de responder. E nem sei se precisa necessariamente de uma resposta fechada. Mas a gente pode refletir juntos. O mal nasce com a pessoa ou ele é construído? Na psicologia, a gente entende que ninguém chega ao mundo completamente em branco. Mas também ninguém chega pronto. Existem influências biológicas, claro, mas também tem o ambiente, as relações e as nossas experiências a partir do atravessamento de todos esses aspectos. E a combinação disso tudo é que vai moldando a pessoa ao longo do tempo. A questão é que a gente vive numa cultura que adora rótulo, né? Colar na testa das pessoas um bom, um ruim, como se fosse simples assim. Quase como se fosse produtos no instante onde a gente dá o valor pela etiqueta. E Monster nos obriga a sair dessa zona de conforto. Talvez a pergunta mais honesta aqui não seja quem é um monstro, mas o que constrói um monstro? A psicologia nos mostra que a forma como crescemos, os vínculos que nós estabelecemos, as ausências e as violências que sofremos ao longo da vida, tem um impacto extremamente profundo na formação de quem nos tornamos. Então, pessoas não nascem prontas. Atualmente, na psicologia do desenvolvimento, já se sabe que mesmo no ventre das mães, os bebês já recebem estímulos, e esses estímulos, por sua vez, eles chegam ao organismo deles. Então, é um pouco dos dois. Não nascemos exatamente como uma folha em branco, para isso temos comportamentos inatos e aprendemos outras coisas a partir das relações e o ambiente onde estamos. Então também somos moldados, camada por camada. Por isso, de certa forma, estamos sempre em mudança. E mesmo assim, seguimos tentando colocar etiquetas definitivas. Colocar rótulos, né? Bom, mal, a pessoa é confiável ou é perigosa. Mas talvez a grande pergunta não seja quem é um monstro, novamente. Mas a pergunta é como ele foi construído. A sombra que não queremos ver. Agora, vamos pensar um pouco, né? E se esse monstro ele não estiver só fora? E se ele estiver em partes dentro da gente também? É comum escondermos o que não gostamos em nós mesmos. Raiva, inveja, medo, a vontade de fugir de alguma coisa. Tem gente que até sente alegria com a dor do outro e se culpa por isso. Mas essas partes que a gente esconde, elas não desaparecem por completo. Elas ficam lá, guardadas, às vezes silenciosas, às vezes aparecendo do pior jeito possível. Em algum momento da vida, muito provavelmente vocês ouviram falar de uma expressão chamada repressão, ou reprimir algo. E muitas vezes tudo aquilo que reprimimos se torna uma sombra. Pensamentos, impulsos, sentimentos que julgamos inaceitáveis. Eles não desaparecem, apenas eles se escondem. E quando ignorados, podem se manifestar de formas distorcidas, como raiva, indiferença, controle excessivo ou uma autossabotagem. Então, Johan, no anime, ele é quase como um espelho do que os outros tentam esconder o tempo todo.
É como se ele dissesse: eu sou aquilo que você prefere não ver. Eu não estou dizendo que é fácil olhar para isso. É extremamente difícil mesmo, mas também é importante, porque quando a gente reconhece o que sente, nós temos mais chance de lidar com isso de uma maneira mais humana, de uma maneira mais consciente. Por exemplo, quantas vezes você sentiu algo e logo se condenou por isso? Uma inveja, uma raiva, um desprezo, uma vontade de fugir. Esses sentimentos, no final das contas, eles fazem parte da experiência humana. Olhar para eles com responsabilidade é o que nos diferencia. Por exemplo, pense em algo que você evita sentir ou admitir em si. Em vez de tentar afastar totalmente, tentar acolher com um teor de curiosidade, se questionando coisas como: por que isso apareceu em minha vida? Não para justificar necessariamente, mas para tentar compreender. A culpa de salvar e a responsabilidade de lidar com isso. O dilema de Tema não está apenas em ter salvado o Johan, mas em lidar com o que veio depois, ou seja, as consequências de sua escolha. Para ele é como se ele tivesse trazido um mal à vida. Ele começa a questionar sua profissão, a sua moral, inclusive sua própria existência. O Dr. Tema, ele fez o que era certo, não foi? Afinal de contas, ele salvou uma vida. Mas depois ele se vê num turbilhão de culpa, como se ele tivesse sido responsável pelo mal que veio depois. Eu sei que é estranho pensar nisso, porque ele não podia prever, mas a culpa não obedece à lógica. Ela bate, e quando bate, simplesmente bagunça tudo. Ele começa a se questionar: será que eu deveria ter agido diferente? Será que segui o caminho certo? A dúvida vira peso, e esse peso é o que move ele para frente. Mas até que ponto somos responsáveis pelas consequências imprevistas de nossas boas escolhas? E como lidar com a culpa quando ela aparece? E aqui a gente chega num ponto extremamente delicado, porque a culpa nem sempre é racional ou segue uma linha lógica. Ela também é emocional. Pode vir mesmo quando fizemos o que era certo. E não é sobre apagar a culpa, mas dar a ela um lugar e um sentido. E talvez isso diga algo pra gente também. Às vezes a gente faz algo que acredita ser o melhor, mas os resultados não são como esperávamos. E tudo bem, crescer também é conseguir lidar com a complexidade disso. Quem nunca se sentiu culpado por algo que não podia controlar? E aí, nesse caso, o que é que você faz com essa culpa? Ela te paralisa ou ela te move? Por exemplo, vamos refletir sobre uma escolha que você fez com boas intenções, tá? Mas que trouxe algum arrependimento. É interessante escrever o que você sabia na época, o que não sabia e o que faria diferente hoje. Isso ajuda a devolver a humanidade para si mesmo. Afinal, nossas escolhas e nossas intenções elas são baseadas no que pensamos e sentimos no momento. Por isso é importante cultivar o autoconhecimento, se perceber e perceber as condições que tínhamos em um momento anterior e agora, o momento atual, e o que poderia ser feito diferente dentro das condições atuais. E aí, olha só o caso do Dr. Tema. Ele remoeu tanto a culpa dentro de si mesmo que desistiu de toda a sua carreira para querer caçar o Johan sozinho. Ele simplesmente não levou em conta que no momento que ele escolheu salvar o Johan, ele não salvou necessariamente um monstro, ele salvou uma criança baleada. Como diabos ele saberia se a criança, num futuro próximo, iria se tornar alguém perigoso para a sociedade? E será que se ele tivesse salvado o prefeito, a culpa por não ter salvado uma criança que até então era inocente também não iria lhe correr? Então são reflexões extremamente profundas. Não tem exatamente aqui um certo ou um errado, mas escolhas baseadas no que ele sabia no momento. Infância, trauma e o silêncio. Uma das partes mais difíceis da história de Monster é ver como tudo começa muito cedo. Johan e Nina cresceram em meio ao abandono, ao silêncio e à manipulação. E isso deixou marcas que nunca sumiram neles. Mas eles não são os únicos. Tem criança que cresce se sentindo invisível. Tem adulto que aprendeu a engolir o choro desde pequeno. E isso fica. Se não é olhado, se não é acolhido, acaba virando uma casca. Vira uma armadura. E aqui é extremamente importante entender que trauma nem sempre grita. Às vezes ele se cala e esse silêncio pesa. E não são só Johan e Nina, mas vários personagens do anime Monster carregam traumas mal resolvidos.
Policiais, crianças adotadas, adultos que cresceram em orfanatos, todos em busca de um lugar onde pudessem ser vistos. Então o trauma às vezes se disfarça de controle, de frieza, de indiferença, mas no fundo é apenas uma tentativa de se proteger de algo que doeu demais. Pensa num armário que você nunca abre. Com o tempo ele vai se enchendo de coisas esquecidas, em poeira, até uma hora ele transborda. O trauma é como esse armário. Ele precisa de espaço, de cuidado e de tempo para poder ser reorganizado. Comprar um armário novo não necessariamente vai resolver o teu problema, porque uma hora o armário novo vai se encher de coisas, ficará empoeirado e o ciclo vai se repetir. Antes de acontecer, do que as pessoas adoram falar por aí, superar o trauma, é preciso olhar para ele com cuidado e acolhê-lo. Se algo que doeu em você no passado, você ainda carrega isso em silêncio, é importante tentar experimentar contar essa história para si mesmo que seja em voz baixa, escrevendo, gravando um áudio, enfim, dê um nome para isso. É importante reconhecer que isso fez parte da sua forma de sobreviver. Encontrar um sentido mesmo no caos. O Dr. Tema ele segue em frente, não para destruir o Johan, mas para impedir que ele destrua mais. Ele carrega o peso da culpa, da responsabilidade, mas também ele carrega a esperança consigo mesmo. Ele não desiste de ser humano, mesmo diante daquilo que parece negar toda a humanidade. Mesmo com tudo que aconteceu, Tema não desiste de ser quem ele é. Ele não vira um justiceiro qualquer. Ele continua sendo um médico. Ele continua tentando proteger vidas. E é aí que entra uma das coisas mais bonitas de se pensar. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda dá tempo para encontrar um sentido. Não é o sentido perfeito, o sentido definitivo, mas é um sentido que basta para poder continuar. Viktor Frankl, que viveu horrores nos campos de concentração, dizia que a vida sempre tem sentido, mesmo na dor. E talvez a coragem de Tema seja essa, continuar sendo humano mesmo quando parece mais fácil endurecer. No fundo, o Monster não é apenas sobre o mal, é sobre o que fazemos com ele, em nós e fora de nós. Então, no final das contas, mesmo quando tudo parece um caos, você ainda pode escolher quem deseja ser. É sobre isso que Frankl, inclusive, fala na sua obra A Busca por Sentido. E isso é muito mais poderoso do que parece. É como encontrar um abrigo em meio a uma tempestade. O abrigo não para a chuva necessariamente, mas ele te dá fôlego para poder continuar. Às vezes o sentido da vida está nesse abrigo provisório, até o tempo poder melhorar. Por isso que é importante refletir qual pequena ação eu posso fazer hoje que representa quem eu quero ser, mesmo diante da confusão do mundo todo. Por exemplo, pense em algo que você fez recentemente que te lembrou quem você é de verdade. Pode ser uma conversa, um gesto, um pensamento. E segura isso com carinho, porque isso é um pedaço de você que vale muito. Então, o Monster não nos entrega respostas fáceis. Muito pelo contrário, ele nos entrega perguntas incômodas. Nos convida a olhar para o mal não como um ser místico ou distante, mas como algo que existe no mundo real, que pode ser cultivado em silêncio, por descuido, por abandono ou por medo. Monster nos mostra que o mal não aparece do nada, mas ele é construído. Bem e mal são faces da mesma moeda. Ambos podem ser alimentados e cultivados, e ambos não vêm do nada. Para existir bondade no mundo, ela precisa ser cultivada. E para existir o mal, ele também é cultivado, mesmo que no silêncio. Então, Monster não é uma história fácil. Ela é densa e desconfortável, eu sei. Mas ela cutuca a gente onde a gente mais evita olhar. Ela pergunta, e se o mal não estiver só lá fora? E se também ele estiver dentro daquilo que a gente finge que não sente? Mas ela também mostra que é possível não ser engolido por todo esse caos. Que dá para escolher, que dá para seguir mesmo com peso, mesmo com a dúvida. Eu sou Cláudio Bastos, psicólogo, e esse foi mais um episódio do Ecos em Nós. Se esse conteúdo ressoou em você, compartilhe com quem também busca compreender as partes mais profundas da existência. Até mais, e que os ecos dessas ideias ressoem em você.